Bem-vindos ao Que Disse Padrão. Aqui falamos sobre saúde mental, autoestima e processos de desenvolvimento pessoal. Eu sou a Andressa Almeida e vou conduzir esses papos por aqui. E no episódio de hoje, Comer Intuitivo, com a terapeuta alimentar Brenda Archleger. Hello! Sejam muito bem-vindos ao Que Disse Padrão. E por aqui hoje vamos mais uma vez questionar o padrão. E hoje a gente vai falar de nutrição, de como é que a gente estava falando agora, nutrição de um viés de paz, né? Paz e amor, porque a gente muitas vezes quando fala em cuidar da alimentação vem aquele terror de dietas e coisas, e não é nada disso. A gente vai falar sobre comer intuitivo. E quem tá aqui comigo hoje é a Natália Stracieri. Voltou, quem já viu os outros episódios já conhece a Natália, minha amiga, que divide muito também do processo, tem várias coisas aqui pra falar. E a Natália, desde o dia 1 desse podcast, falou: você tem que trazer a Brenda nutricionista pra cá. E hoje temos Brenda nutricionista aqui, maravilhosa. Muito bem-vinda. Pode batendo. É a emoção de estar aqui, gente. Eu também, desde o dia 1 desse podcast, eu falava: Nath, meu, que incrível isso. A gente tem que falar mais disso. Essa forma de falar de nutrição, de alimentação, tem que se expandir cada vez mais. E quando ela falou que estava nesse podcast, eu conheci você. Eu falei: gente, tem assim, tudo para dar muito certo. E eu tô muito feliz de estar aqui hoje. Ai, muito obrigada por estar aqui e dividir toda a tua experiência com a gente aqui, ter essa troca. Acho que vai ser muito incrível. Acho não, tenho certeza que vai ser muito incrível. Eu que agradeço. E Brendinha já na intimidade. Brendinha para os íntimos. Brenda é formada em nutrição na USP, né? E eu quero que tu fale um pouquinho da tua formação para quem tá ouvindo entender melhor do que a Brenda faz. Certo. Bom, eu me formei em 2015 aqui na Universidade de São Paulo. E desde então, eu saí já da faculdade pensando que eu queria trabalhar com essa nutrição comportamental, que a gente chama, né? Que é uma nutrição bem diferente e que na época quase ninguém falava, né? O ano era 2015 e eu falava: gente, mas isso é tão diferente que eu não sei se eu tô pronta para trabalhar dessa forma, porque eu comecei lendo livros sobre o assunto. A gente tinha uma matéria que acho que é a matéria mais importante da faculdade, que é dietoterapia. E a minha professora era a Marli Alvarenga, que é uma das pioneiras da nutrição comportamental aqui no Brasil. Então, quando ela falava assim: gente, dieta não é ficar prescrevendo para o paciente, não é ficar calculando. E eu pensava: gente, mas eu tô aqui para isso, não? Tipo, eu entrei na faculdade para fazer isso. E o sonho de todo mundo é chegar na aula de dietoterapia e poder começar a passar dieta. Quando você entra na faculdade e fala: o que você tá fazendo? Nutrição. Faz uma dieta pra mim? Então, tipo, tá muito enraizado a dieta. Isso é a matéria, dietoterapia? Dietoterapia. É onde a gente aprende a calcular as necessidades nutricionais do indivíduo e balancear. Então, nutrientes. Eu lembro que o nosso tema principal ali era fazer cardápio para uma professora nossa que estava grávida. Então, a gente tinha que calcular assim: bater ferro, bater proteína, bater carboidrato. Tudo que as recomendações, né, de ciência e tudo mais falam que a gente tem que comer por dia. E a gente ficava assim: meu, como é que a gente vai bater ferro da grávida que tá precisando comer não sei quantos mil microgramas de ferro? Aí a gente falava: meu, vamos procurar na tabela quanto que tem ferro nos alimentos que mais tem ferro. Aí a gente via assim: salsinha. Cara, salsinha tem um monte de ferro. Aí a gente colocava salsinha no dia inteiro alimentar da mulher. Assim, tipo, vai comer café da manhã, vai bater laranja com salsinha, almoço vai comer alface com salsinha. Tipo, só pra poder bater ali. E mesmo tendo a Marli como nossa professora de dietoterapia, a gente também via esse lado. Só que em vários momentos ali, ela jogava: olha, nutrição vai muito além do nutriente. A nutrição é o comer. A comida tem vários significados. Eu ficava super boiando, né? Eu falava assim, tipo, como assim, né? O que ela tá falando? E aí você vai pegando. Aí a gente tem muita experiência junto lá no Ambulim, porque é do lado. Então, a Faculdade de Saúde Pública tá aqui, o Ambulim tá aqui, que é o ambulatório de psiquiatria lá da USP, que fala dos transtornos alimentares. E aí a gente tinha muito esse contato com os transtornos alimentares, mesmo não tendo, nunca houve isso, pelo menos na minha época, especificamente na faculdade. A gente nunca falou de transtornos alimentares na faculdade. Isso é o que eu acho, que a gente sempre comenta. A gente esteve aqui com a maravilhosa Luísa Matter, da O Que Houve com a Couve. E ela falou justamente isso, que eu não sabia também, mas que não é estudado o comportamento alimentar
que é surreal, assim. Como é que separa uma coisa da outra, né? Total. Porque a gente, né, agora acho que tá mudando bastante, ainda bem, né? Tudo tá mudando. Eu acredito muito nesse lado positivo da força. Por mais que o negativo também, né, exista e sempre vai existir. Tem muita gente falando esse lado também da nutrição. E as faculdades mesmo estão mudando a forma da abordagem. Mas lá em 2015 isso não existia. Então, eu entrei na faculdade com 18 anos. Eu entrei muito cedo. E eu queria fazer jornalismo para escrever para revista de dieta. Uhum. Imagina. Ela assim, não, eu quero escrever pra revista de dietas, porque eu amo escrever, eu amo me comunicar, tipo, quero ter um programa na TV tu sabe dia. de onde que veio essa tua vontade desse nicho? Do nicho nutrição? De tu querer escrever pra revista de dieta como jornalista. Tá, Desde pequena, a minha avó, eu fui criada com os meus avós também, então minha casa era uma grande família. Meus avós maternos, eles sempre se preocuparam muito com a alimentação. A minha avó viveu a vida de dieta. Ela sempre teve, desde que eu conheço ela, desde que eu nasci, ela tinha sobrepeso. E ela sempre fez muita dieta. Aí, lá em casa era tudo muito regrado, assim. Então, meu avô sempre teve horta no quintal. Tipo, imagina, a gente morava numa casa quase que no centro de São Paulo e a gente tinha horta em casa. Então, a minha avó colocava, tipo, suco de tomate na minha lancheira. Umas coisas, assim, super naturebas. Tinha também, né? Tinha bolo, tinha pão. Então, eu aprendi muito a cozinhar com a minha avó, sabe? Ela nunca deixou, por mais que eu esteja falando aqui que ela vivia de dieta, porque eu sei que o histórico, antes de eu nascer dela, era esse. Mas desde que eu nasci, que eu morava com ela, a minha relação com a comida foi essa divisão de tudo, de ter tudo um pouco. Mas sempre muito essa parte natural. E aí, quando eu tava na faculdade, no colégio, meus pais abriram uma loja de produtos naturais lá no centrinho da Granja. E aí, eu fui trabalhar nessa loja. E aí, eu comecei a me interessar ainda mais por esse tema. Nutrição, alimentos, saúde, né? Eu falei, bom, o que eu vou fazer da vida, né? Eu vou fazer medicina. Não, medicina tem que estudar muito, tem que trabalhar muito. E aí, eu falei, vou fazer jornalismo. E vou escrever pra revista de dieta. Gente, nossa geração. Dieta Já, Capricho, várias revistas. Eu posso falar os nomes aqui? Claro. Tá. Várias revistas que a gente tinha como referência. Eu comprava quase que toda semana essas revistas. E eu lembro eu pequenininha, pegando assim as dietinhas e falando pra minha mãe, essa semana eu vou fazer essa dieta aqui. E aí eu ia no mercado com a minha mãe. Tipo, escolher roupa, né? Deixa eu escolher uma dieta. Cara, aqui. Mas isso influencia muito. Eu, com 10 anos, queria fazer cirurgia plástica, porque eu vi uma reportagem na Atrevida, tipo, na época. Então, tipo, isso entra na nossa cabeça e é o que a gente acredita, né? Tipo, que é bom pra gente. Até tem vindo à tona, assim, umas capas, né, agora, do que era considerado gordinha, né? Sim. Que assim, se chamar de gordo também não podia, daí era… Eles botavam que estavam quebrando o padrão, tipo, tinha lá… Priscila Fantin, na época era uma menina fora do padrão, tava, tipo, quebrando todos os padrões e considerada super fora do ideal, né? Digamos assim. E com certeza, isso aí é 100% a nossa geração, né? Com isso, de mostrar essa menina ao mesmo tempo que era uma mensagem de… Tudo bem ela ser assim, mas essa dieta aqui, tipo, meio que pra você não ser assim, você pode fazer, não sei o quê. Tá super acessível ali, é uma coisa que… É surreal ser tão acessível, tu parar pra pensar numa revista adolescente ali, ser acessível uma dieta, como se fosse uma coisa que uma funciona pra milhares de meninas, né? Se fosse uma fórmula. Hoje… migrou pra internet, né? E eu gosto de falar isso com profissionais também, porque tem muito comportamento distorcido, vendido, assim, como verdade absoluta, né? Na internet hoje. Então, tipo, as pessoas praticam, sei lá, vou dar um exemplo. Tipo, um exercício até passar mal, cair no chão e sem saber o limite. E aí tem outra pessoa incentivando, tipo, não, continua. E, já deu seu limite, sabe? Não tem que pressionar mais. Então, tipo, eu acho que fica muito confuso pra quem não tem nenhum conhecimento do assunto. Porque, de um lado, assiste, né, esses stories de pessoas, tipo… Não, vamos fazer dieta e exercício, não sei o quê. E do outro lado, a gente tentando… nadar contra a corrente. Exatamente. Não, e até pros novos profissionais, né? Como a Brenda, assim, ela… era muito, né, bombardeada com essas informações, com essas dietas, né?
E aí, o teu sonho como profissional até então era trabalhar isso. fazendo isso. Aí tu vê como… E muitos profissionais, eu acredito, que vão sem questionar. Porque também eu acho que todo mundo acaba que é vítima, né, do rolê todo. E aí, acaba vindo mais profissionais fortalecendo isso, né? Tipo, que é muito fácil. Pega a sua dieta aqui, o objetivo da dieta é 100% emagrecer, chegar ao corpo perfeito. E Saúde, o pior é o discurso entra da nesse saúde, ciclo. né? A saúde por trás desse emagrecimento, né? Sim. Você só vai ser saudável quando você tiver X% de gordura corporal. O Isso tal é do muito IMC. triste, né? Não só o IMC, até percentual de gordura. Percentual de gordura 11, percentual de gordura… Gente, é puramente estética. Só que esse fracasso do sobrepeso, da obesidade que a gente fala, ele é multimilionário. Então, quanto mais as pessoas estiverem insatisfeitas, mais se vende procedimentos, dietas e ideias nesse sentido, né? Mais as pessoas vão buscar lá no Instagram dieta, alimentação saudável, como emagrecer em não sei quanto tempo. Tipo, o ódio próprio, né? O inverso do amor próprio é lucrativo, né? Sim, se fosse eficiente, não ia ter tanto até hoje, né? Tipo, tantas dietas. Se tivesse uma que fosse milagrosa e eficaz e com essa mentalidade, tudo de dieta e tal. Como você conseguiu chegar nisso do comer intuitivo? Óbvio que estudando, né? Porque você é uma profissional. Mas assim, pra quem não tem noção disso e não sabe nem o que é o comer intuitivo, como você tenta introduzir isso na vida de um paciente? Certo. O que é comer intuitivo? O que é comer intuitivo, né? Que a gente tanto prega, mas que as pessoas até querem. Muitas pessoas querem, mas não estão prontas ou não sabem nem como começar. Não, e antes de você responder, também é só um comentário que hoje o comer normal, né? Tipo, comer intuitivo, vamos falar assim, o comer normal é visto como um… Sei lá, as pessoas têm pavor, assim, você fala, não, mas eu vou comer um pedaço de bolo porque eu quero. Não, mas bolo não. Mas, então assim, é muito… delicado, né? E difícil entender como que tudo é construído, funciona. né? Sim. Tipo, pra mim, eu tenho muito isso, assim. É algo que eu tenho que trabalhar muito. Por exemplo, uma terça-feira, 3 da tarde, eu comer um pedaço de bolo. É meio que assim… Nossa, mas deixa pro final de semana, porque dia de semana, 3 da tarde, terça-feira não tem. É tudo muito assim, a gente coloca como se é o dia da dieta, né? Durante a semana. Mas eu vou falar o que a Fê Alves me falou. Seu corpo não sabe quando é terça, quando é sábado. Ele não tem um calendário. Ele não vai tratar diferente o pastel que você comeu hoje na feira ou no domingo. Agora, ele sabe a linguagem dos excessos e das faltas. Então, se você guarda essas vontades pra matar num momento só específico, ali programado e super estipulado, você acaba comendo bem mais de uma vez só, né? Existe 3 tipos de vontade: a vontadezinha e a vontade zona. Então, se essa vontade normal, tipo, nossa, vontade de comer um pastel. Mas eu não posso comer pastel, hoje é quinta-feira, né? Não dá. Tá. Então, domingo eu como esse pastel. Aí chega domingo, sei lá, você tomou um café da manhã diferente, você fala, nossa, mas já tomei aquele café da manhã diferente, né? Eu não vou comer o pastel que eu queria comer na quinta. Deixa pra outro dia. Aí você vai acumulando essa vontade. Aí, sei lá, você tá na praia com seus amigos, você vê o pastel. Aí você fala, agora chegou o momento de comer o pastel. E já que eu não comi aquele pastel lá atrás, deixa eu pedir o de frango, de calabresa ou de palmito. E você vai comer, tipo, uns 4 pastéis. Sim. E aí, aquela vontadezinha virou uma vontadezona. Então, comer intuitivo fala muito sobre isso. Da gente ir atendendo às nossas necessidades na medida que elas vão aparecendo. Claro que isso não significa abrir mão de qualquer consciência alimentar e falar, então a partir de agora eu vou, sei lá, tomar café da manhã, eu vou comer um hambúrguer, aí no almoço eu vou comer uma pizza e no jantar eu vou comer um rodízio japonês até não aguentar mais. Não é… Mas o corpo nem aceita isso também, né? Eu acredito, assim, quando você não tem um transtorno alimentar, deixando isso bem claro, quando você tá mais conectado, assim, com você mesmo, tipo, eu acho que a vontade não vai ser, tipo, pizza e batata e não sei o quê, o dia inteiro, né? Quando tem esse pensamento, a pessoa tem que procurar ajuda também, né? Isso, com certeza. Naturalmente, nós somos comedores intuitivos.
né? Existe uma coisa dentro de todo mundo que se chama interocepção, que é a capacidade de sentir aquilo que o seu corpo precisa naquele momento, verdadeiramente, sem interferências psicológicas, por exemplo, né? Então, agora, você consegue sentir se você tá com um pouco de frio, se você precisa cobrir suas pernas, ou se você tá com fome, se sua barriga tá meio vazia ou meio cheia, se você tá com vontade de fazer xixi, se você dormiu bem, se você tá com sono. Tudo isso é capacidade fisiológica de você se conectar com as suas necessidades. E a fome é a mesma coisa. Então, uma pessoa que tá, né, bem conectada com seus sinais, ela consegue fechar o olho agora e perceber, tipo, minha barriga tá meio cheia, tá meio vazia, eu tô com vontade de comer isso, eu tô com vontade de comer aquilo. Isso faz sentido agora, isso daqui não faz sentido agora. Então, comer intuitivo, ele vem pra mostrar que é esse resgate dessa interocepção, de você conseguir acessar aquilo que tá dentro de você. Só que esse acesso, ele é várias vezes minado pelas crenças, pelo aquilo que você ouviu dizer. E pela dieta, principalmente. Então… porque é isso que eu ia falar. Por exemplo, você deu o exemplo do frio, né? Pra mim é muito óbvio que quando eu tô com frio. Porque eu não tenho que… Não sei, é como se… eu não mistura minha mente com o frio. O frio é só eu sinto, eu não penso sobre o frio. Aí quando envolve o comer, o emocional tá muito ligado, né? E aí como que esse emocional não atrapalha a minha percepção de eu tô com vontade de comer, tô com fome, tô com a vontadezinha. Nossa. Como que eu identifico? Porque o frio é muito claro, né? Tipo, eu não penso sobre isso. Eu acho que por isso que é tão importante o tratamento multidisciplinar, né? Porque nisso você consegue identificar as suas emoções e lidar ali com o que tá acontecendo sem ir pra comida. Porque, como fui paciente do Angolim, eu ouvi muito isso, assim. E eu percebi que, depois que eu ouvi isso do César, eu percebi que eu tinha sede e que eu queria fazer xixi. E eu comia, tipo… Aí depois que eu comia, eu falava, nossa, eu preciso muito fazer xixi, tipo… Aí eu comecei a pensar, cara, será que eu quero mesmo comer? Ou será que é outra coisa? Tipo, eu percebi várias desconexões, assim, sabe? E é isso, com a terapia e tal, as coisas vão se alinhando. E assim, eu queria só falar também que… Parece fácil a gente falando aqui, né? Não, é só você pensar, é só não sei o quê. Mas não, é um processo, cada um tem o seu tempo. Pode ser que a pessoa faça uma consulta e já consiga botar em prática o comer intuitivo, mas pode ser que leve tempo, né? Então é importante passar essa mensagem, que cada um tem, né, um organismo. Muitas pessoas me perguntam, eu quero comer intuitivo. Quantas sessões eu preciso? Eu falo, olha, isso é muito individual. Depende muito daquilo que você pensa sobre comida, da sua história com a comida, do seu histórico familiar, muitas vezes. O que sua mãe falava sobre comida, se você é uma mulher principalmente. O que suas avós falavam, o que suas tias falavam. Como que você enxerga a alimentação no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amigos. E é justamente por isso, porque… as nossas crenças, elas são formadas pelo ambiente que a gente vive, pelo padrão que a gente escuta sempre dizer. Então, arroz engorda, açúcar vicia, glúten inflama, lá. Então, tudo começa nesse terrorismo nutricional, que é ficar o tempo inteiro falando que comida é só nutriente, não, comida é significado. Então, uma das formas da gente conseguir acessar esse comer intuitivo é ressignificando a comida, trabalhando a neutralidade alimentar. E existem muitas ferramentas para isso, muitas. E aí, cada um vai conseguir acessar de uma forma isso e começar a falar, puxa, é verdade. Não é aquele bolo de chocolate no meio da tarde que eu vou comer com as minhas amigas para comemorar que vai prejudicar a minha saúde ou que vai me impedir de chegar ali onde eu quero, mas sim a minha relação com ele, né? E tem vários estudos que provam isso. Tem estudos que mostram até que comer com culpa muda a forma como aquele alimento entra dentro de você, literalmente. Você tem uma arte que você postou há um tempo falando sobre equilíbrio, que era de segunda a sexta salada e exercício e não sei o quê, e de final de semana hambúrguer, pizza, macarrão. Aí depois a outra era tipo todos os dias dieta e exercício, assim, tipo fruta, essa Sem mesma pausa. E aí o que é o equilíbrio de verdade, assim, né? Então só queria que você falasse como profissional
isso, que é normal. Tipo, você comer um macarrão no almoço e um suco verde à tarde, né? Sim, e você consegue sentir dentro de você. Então, você consegue entrar numa hamburgueria, por exemplo, e falar assim: eu tô muito afim desse hambúrguer agora. Comer um hambúrguer e meio, a quantidade que for necessária para você se satisfazer e se saciar, porque são coisas diferentes. A saciedade é a comida entrando no seu corpo e você ficando cheia. Você fala, tá bom, já foi suficiente pra matar minha fome. Mas a satisfação é você falar assim: comi o tanto que eu queria pra ficar feliz. Então, uma é do coração, a outra é da barriga. E existe diferença. Então, a gente costuma olhar só para a saciedade e para a fome. Então, coma na medida da sua saciedade. Mas e a satisfação? Né? Então, é normal que às vezes a gente coma, tipo, mais do que um bolo e meio, um pedaço e meio, 2 pedaços, porque estava muito gostoso. E isso também é comer normal. Isso também é comer intuitivo. Numa situação dessa que a gente vê, tipo, o que é saudável. Você tá num aniversário comendo um bolo e salgadinhos. Ou você tirar uma marmita da bolsa e comer uma salada, né? Tipo, o que é saudável? Isso a pessoa não percebe, que ela tá num ciclo ali fechada e noiada mesmo, né? Porque não consegue mais ter trocas com amigos. Ou deixa de ir para eventos, ou se retira de certos lugares, né? Porque essa também é a preocupação que muito falam tô preocupada com a sua saúde. É incrível como a saúde mental nunca é levada em consideração, né? Que as pessoas, como se a mente não fizesse parte do teu corpo e como se não movesse o todo, né? Porque às vezes é a partir da mente que vai conseguir mudar todo o resto, né? E eu acredito, assim, que seja. Não tem como é isso, pra mim, né, falando um pouco da minha experiência, por exemplo, com o exercício físico, nunca foi… Enquanto eu não mudei o meu jeito de pensar, eu fiz dietas radicais, exercício físico que duraram 1 mês de frequência. Porque a minha cabeça ainda estava em outro lugar. A minha saúde mental não era prioridade, nem pensava nisso. Então, não durou. Então, assim, esse falso pensar na saúde não funciona, não é duradouro, né? Quando tu não envolve a saúde mental. Aí eu até queria te perguntar, assim, que tem a diferença entre o comer transtornado, né? E comer e ser… E o transtorno alimentar. E o transtorno alimentar, ou a compulsão alimentar. Porque a gente fala de procurar ajuda e tal, mas tem muita gente, eu acho, que até confunde, que acha, nossa, eu preciso urgentemente, porque eu como demais. Só que às vezes é o comer transtornado, né? Queria que tu explicasse essa diferença para quem tá ouvindo entender. Tá. Por favor. Não, eu vou anotar um negócio pra não esquecer. Desculpa. Tá. Primeiro, eu acho importante a gente esclarecer esse lance da saúde. Porque, pela definição da OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. E não é ausência de doença, você vê? Então, já começa por aí. O que está sendo vendido como saúde e o que de fato é saúde. O que está sendo vendido sobre comer bem e o que de fato é comer bem. Então, se a gente for pegar… tem várias traduções, né, hoje em dia, do comer intuitivo, mas uma delas, que é a da Evelyn Tribole, ela fala: comer bem, em uma das partes, né, dessa definição, é comer às vezes querendo ter comido mais, mas deixando de comer por qualquer motivo. Então, nossa, eu queria comer mais disso, mas eu não vou comer porque, sei lá, tô atrasada. Isso é comer bem. Mas também é cometer alguns excessos. Então, comer a mais, desejando ter comido menos. Esse equilíbrio alimentar que a gente vende, que precisa ser vendido, é que o equilíbrio é fluido. Então, o equilíbrio, ele nunca vai ser uma coisa estática, assim. Então, para eu comer com equilíbrio, voltando um pouco naquele post que você falou, né? Então, eu só posso comer, tipo, um dia da semana, uma refeição livre. Uhum. Tipo, isso não é equilíbrio. Porque desde segunda a sexta eu tô ali focada. O equilíbrio é você ir atendendo essas necessidades à medida que elas vão surgindo. E você vai perceber que quanto mais em paz com a comida, quanto mais você tá trabalhando nessa neutralidade alimentar, você vai negociando com você mesmo aquilo que realmente faz sentido comer. Hoje eu almocei pastel de feira. Então, tipo, eu posso fazer isso numa quinta-feira e mesmo assim ter comido outras coisas no mesmo dia. Porque muita gente fala, já que eu comi isso no almoço, eu não vou comer na janta. Só que cada refeição compensa. é uma… Depende muito da sua vida, do momento.
Então, se eu tô de férias, se eu tô num lugar diferente, se eu tô fora da minha casa, ou se eu não conseguir me programar pra ir no mercado, talvez essa semana eu coma um pouco mais de fast food, que eu peça mais, que eu não faça tanta comida fresca caseira. Mas eu sei que, tipo, eu vou criando o meu padrão alimentar. O jeito que eu me alimento. Então, no fim, você ir parando de focar só em uma refeição ou em uma semana e começar a olhar pra tua alimentação. Tipo, como é que eu me alimento durante um mês, durante um ano, durante a minha vida? Vai ter momentos um pouco diferentes, outros momentos que eu vou estar mais afim de comer uma saladinha, uma frutinha, um negocinho de um sabor mais simples, menos elaborado. Vai ter épocas que eu vou precisar de coisas mais fortes e saborosas. E isso também é levar em consideração a sua necessidade. Isso faz parte do comer intuitivo. Eu acho que até que a gente tem que levar em consideração, que esquece completamente, que o equilíbrio também é pessoal, né? O que é equilíbrio pra ti não é necessariamente o meu equilíbrio, da Natália. Porque tem isso, às vezes, esse de… segunda a sexta eu faço uma alimentação que eu consigo… Porque às vezes na rotina a pessoa consegue manter dentro do que ela quer que considera mais saudável na rotina dela. E aí sábado e domingo ela come mais à vontade. Às vezes aquele é pra ela um equilíbrio, né? Mas não necessariamente vai funcionar pra ti, porque às vezes pra ti vai… Aí na quarta-feira, quando tu tiver à vontade, tu vai se sentir culpada. Mas aquela pessoa não tem essa questão. Então, essa de não se comparar e não comparar os equilíbrios e processos, né? Olhar mais pra dentro. No meu processo, eu achei que o exercício físico era fundamental, assim. Tipo, quando eu tava bem ativa na academia, eu ficava com umas vontades, assim, tipo… Eu ainda tava em consulta com a Fê, né? Aí eu falava, nossa, eu saí da academia, eu tava com muita vontade de comer carne com salada, tipo… Me veio, assim, sabe? E aí eu lembro também, depois que eu falei pra ela que eu almocei e queria muito uma fruta cítrica. Tipo, eu queria muito uma laranja, mexerica. E aí ela ficava chocada, assim, sabe? Ela, não acredito que isso já tá acontecendo. Mas é sempre o conjunto, né? Porque até hoje, assim… eu sinto que quando eu não tô me exercitando, minha cabeça, tipo, fica pensando em outras coisas. Aí eu volto pra academia, eu já consigo ter uma relação melhor com a alimentação, sabe? Então, isso do exercício me ajudou no comer intuitivo. Uma coisa puxa a outra. Porque eu acho que esse equilíbrio, ele vai sendo atingido à medida que a gente vai tendo conhecimento sobre nós mesmas. E entendendo os tipos de fome, por exemplo. A gente tem vários tipos de fome. Então, tem a fome física, que é aquela fome do estômago roncando, a minha energia tá caindo, faz bastante tempo desde a minha última refeição. Então, eu consigo sentir que eu preciso de alimento. Mas existem as fomes psicológicas também, que é, por exemplo, uma fome emocional. Hoje meu dia foi muito estressante, hoje eu tô feliz, eu vou comer alguma coisa diferente. Eu preciso entender sobre essa fome emocional, eu preciso entender sobre a fome específica, que é a vontade de comer coisas. Então, às vezes eu posso olhar, passar na vitrine ali do mercado, olhar um Danone X. Falo, nossa, que vontade de comer esse Danone. Sabe, coisa que você olha e você sente vontade. Ou você tá navegando no Instagram, você vê alguém comendo alguma coisa, fala, isso daqui tá com uma cara boa, eu quero. Seja saudável, seja não saudável. Mas você entender que isso é uma fome específica. Então, hoje em dia, eu falo por mim também. As pessoas… Tem gente, né, que nega a fome. E eu era uma dessas. Só que eu não sabia. Eu tive essa informação no Ambulim. Porque eles começaram a perguntar, e o que você sente quando você tá com fome? E aí, eu só dava características, tipo, quando a fome já tava assim, Leão. gritando. Porque eu negava tanto, eu não queria comer de jeito nenhum, que eu, tipo, simplesmente ficava, não, depois eu vou. Só que assim, a fome é fisiológica, né? Tipo, a gente não fica segurando o xixi por 12 horas, porque, nossa… Então, isso que eu entendi e coloquei pra mim, assim, se o seu estômago tá pedindo, é porque o seu corpo precisa de energia ali, você precisa colocar comida pra dentro. Você, tipo, evitar, ignorar essa fome não vai ser bom e vai te desconectar cada vez mais, né, com esses sinais. Total. E a dieta faz muito isso, né? Então, você recebe um papel lá que tá falando, 2 castanhas no lanche da tarde. Só que você tá com fome de, tipo, um sanduíche. E aí, não, eu não posso comer. Então, a dieta, ela vai te distanciando
desse comer intuitivo, dessa interocepção e dessa capacidade de entender a fome física. Então, a minha fome física agora é essa, não é vontade de fazer xixi, não é sede, né? Se confunde muito com a sede também. Então, eu não bebo água e toda hora eu tô achando que eu tô com fome, mas é sede. Então, tudo isso vai fazendo com que você entenda a fome física. Legal, isso é um ponto muito importante. Mas o equilíbrio também tá em você entender a sua fome, suas fomes psicológicas. Então, essa fome emocional, a fome específica. Então, eu tenho que entender que eu tô com vontade de comer isso e faz parte do comer também. Porque se eu não aceitar que tá tudo bem eu ter vontade de comer pastel no almoço, como é que eu vou, né, lidar com essa alimentação? E outra coisa, tô faladeira hoje. É que… Tá, posso puxar enquanto Pode. que ela falou agora? Como é que eu vou formar isso? Que é esquisito, assim, né? Eu não preciso esperar ter fome pra comer, né? Mas também tem as dietas que virou uma regra do tal comer 3 em 3 horas. Mas isso também não tira o teu intuitivo? De repente que uma vez que… Meu Deus, agora eu tenho que comer, eu nem tô com fome, não tô com vontade de nada. E aí, mesmo assim, eu forçar, colocar algo pra dentro, o que tu pensa sobre isso? Totalmente. Assim, eu comecei esse papo falando, o seu corpo não entende o que é fim de semana, mas ele entende excessos e faltas. Então, se eu tô com fome, na escala de fome, eu tô com uma fome 2, só que deu a hora do lanche da tarde, então agora eu tenho que comer um iogurte com granola e fruta. Tipo, eu não tô com fome pra isso. Eu vou estar dando pro meu corpo um negócio que ele não precisa naquele momento, só porque deu no relógio. Ele também não tem um relógio, né? Em teoria, isso é pra acelerar o metabolismo, né? Eu não sei. Em teoria, na verdade, teve, né, esse lance no início de acelere seu metabolismo comendo, porque você, querendo ou não, divide mais a refeição, né? Você não come grandes porções de uma vez só, quando você tá dividindo ali a alimentação de tempos em tempos. Só que, na verdade, a maior estratégia de você comer de tempos em tempos é não deixar essa fome fisiológica chegar numa escala 10, 11. Que é aquela fome de leão, que você quer comer até o imã da geladeira, e que seu nível de consciência cai muito quando você chega nessa fome. Porque é tipo sobrevivência. Meu corpo tá em queda de energia, ele tá precisando de glicose, ele tá precisando tipo, de uma energia muito rápida. Então, ele não vai querer uma goiaba. Ele vai querer que você coma uma batata frita, que você coma um pão, que você coma um bolo de chocolate. Urgentemente aquilo ali. Porque ele é muito sábio. Então, o nosso corpo é extremamente sábio. E a gente vai perdendo a confiança nele ao longo do tempo. Tipo, nossa, eu não posso confiar na minha fome. É, isso que eu ia falar. Que eu comia, aí eu sentia fome 1 hora depois. E eu negava isso a qualquer custo na minha cabeça. Eu falava, não, mas é impossível eu estar com fome se faz só 1 hora que eu comi. E aí eu fui aprendendo que o comer intuitivo é isso, que às vezes você não colocou comida suficiente, por isso que é importante olhar a refeição, né, como um todo. E eu ficava, não, gente, mas eu comi, não é possível. E aí, lendo também o livro do Comer Intuitivo, eu fui tirando isso da minha cabeça, sabe? Que assim, não tem problema se eu comi faz 1 hora e já tô com fome. Tipo, eu tenho que comer de novo. Se meu corpo tá pedindo, tudo bem. Mas rolava muito essa cobrança, sabe? De tempo, assim, de… Porque só pode comer de 3 em 3 horas. Exatamente. Né? Tipo, não. Se deu vontade antes, então não, tá e isso errado, da né? dieta de 3 em 3 horas, gente, eu vejo muita gente comendo coisa que não gosta. Tipo, não gosta e põe pra dentro. Eu fico assim, cara, como? Tampa o nariz. E hoje eu tô muito leve em relação a isso. Porque eu fico, cara, eu como brócolis, mas eu não amo. Mas eu amo couve-flor, então eu fico assim, tudo bem eu não amar o brócolis, sabe? Mas eu tinha um pouco dessa cobrança também de não gostar de certos alimentos que são saudáveis, mas depois eu fiquei mais leve. Não, porque o seu prato tem que ser tão colorido quanto o da blogueira, né? Se não for assim, se você não come chia, você tá cometendo um crime, hein? Cuidado. É complicado. Mas eu tenho um exercício que trabalha o comer intuitivo, a neutralidade alimentar, que é: faz uma lista de todos os alimentos que você gosta de comer, na medida que eles forem aparecendo na sua cabeça, sem distinção, sem julgamento. Cada um faz uma lista. Você vai fazer a sua, ela vai fazer a dela, eu vou fazer a minha. Então, tipo, não tem como a gente falar que isso tem que ser ignorado, que isso deve ser ignorado. É o seu padrão alimentar, São as coisas que me fazem bem comer. E provavelmente nessa lista vai ter de tudo um pouco.
na minha experiência clínica, pelo menos, sempre aparece de tudo um pouco. Ai, é a pizza, é o hambúrguer, é a maçã, é o brócolis, aí depois vem o pastel, aí depois vem… E vai aparecendo, tipo, um monte de alimento. Então, não significa que se você liberar comer de tudo que você gosta, que você só vai comer, a partir de agora, junk food, fast food, enfim. Então… existe também o seu padrão alimentar que precisa ser respeitado. Só que você precisa saber acessar ele e entender que tá tudo bem você respeitar essas necessidades que são orgânicas do seu corpo, que você aprendeu desde que você existe a comer. Então, tem coisas que eu não gosto de comer porque, sei lá, eu peguei um trauma uma vez na minha vida que eu comi e tava numa situação desgostosa ali. Faz parte da sua história e tá tudo bem. Você pode até… de alguma forma, tentar ressignificar. Então, eu não gosto de brócolis, mas se eu coloco no macarrão, se eu coloco num molho, de alguma forma eu tolero. Mas será que é necessário você se forçar a gostar de brócolis? Tem tantas outras coisas que você pode comer, né? E continuar sendo saudável. Eu ia até te perguntar isso falar do comer intuitivo também quando criança, porque a criança parece que sabe muito, né? Quando quer, quando não quer. E muitos pais forçam, né, a criança a comer tudo, porque tem que comer. Só que a criança não quer mais. E isso interfere na vida adulta, né? Pra caramba. Eu tenho… claro que eu não vou falar nomes aqui, né? Mas já peguei pacientes que os pais prendiam na mesa, assim. Tipo, a irmã comia, a menina não a outra não comia. E ela tinha que ficar na mesa até ela raspar o prato. Aí a outra que comia, ficava dando volta na mesa fazendo piada. Então, o que isso gerou agora, né? Na adolescência? Ela não quer comer de jeito nenhum. Então, é claro que, né, o que a gente vive reflete hoje. E qual que é a tua dica nesse caso, por exemplo? Porque eu entendo também que os pais, eu acho que vão muito pelo viés de não desperdiçar. Que, né, faz total sentido não desperdiçar alimento. E aí, só que aí também vai para um outro lado, que é o obrigar a comer, que também não é saudável, né? O que tu recomenda nesses casos? Né, pros pais, você diz? Né? Acaba sendo pros pais, sim, né, a educação. E até mesmo esse negócio de não desperdiçar é muito curioso, porque não é só nesse sentido, mas tem muita gente que fala, eu não consigo deixar comida no prato e comer intuitivo até a medida da minha saciedade, porque eu não gosto de jogar comida fora. Que eu fui ensinada desde pequena. E realmente, a gente não tá, né, incentivando aqui ninguém a ficar jogando comida fora num país onde muita gente passa fome no mundo. Mas se você jogar no lixo, se você não jogar no lixo, você tá fazendo você de lixo. Você tá colocando pra dentro de você algo que o seu corpo não precisa. Então, eu sempre falo, olha, as sobras da panela, por exemplo, elas podem virar uma mistureba ali, um bolinho de arroz ou um arroz de forno. Porque não vai sobrar o suficiente para todo mundo comer de novo. Mas você pode incrementar com outras coisas e fazer outra preparação com aquilo. As sobras do prato, com a criança, vai ficando cada vez mais interessante. Você, à medida que ela vai crescendo, você perguntar para ela e já ensinar para ela desde o começo. Você tá com que tamanho de fome, mais ou menos, assim, sabe? Você já vai ensinando. Dá essa autonomia pra ela, né? Porque… quanto você quer comer? O que daqui você quer comer hoje, agora? E vocês vão criando essa boa relação também. Deixar a criança se servir, participar do processo. Comer todo mundo na mesa, deixar a mesa posta. Tudo isso vai contribuindo. E a criança vai, ao longo do tempo, tomando essa confiança. Sabe, de ir além ou de parar, falar não. Essa percepção, né, do quanto ela quer comer. Ontem eu tô assistindo Walking Dead, aquelas… Ai, eu amo. Eu amo. Cara, eu tô na maratona com meu marido, a gente começou tem um mês, assim, tá louco, eu nunca tinha visto. Mas tô amando. Aí chegou uma cena que aí tem a menininha lá, e eles vivem no apocalipse zumbi, né? Então, tipo, tem a falta de comida, é tudo muito valorizado, a alimentação, né? Sim. E aí tem uma mesa, eles estão lá em família, na mesa, né? E aí já tô numa parte bem avançada da série que já tá tudo bem escasso, assim. E aí tá a menininha ali, ela deve ter na série uns 8, 9 anos. E ela tá meio pra baixo, então ela come um pouquinho e fica assim, mexendo na comida. E aí ela pergunta pra mãe dela assim, não quero comer mais, não tô satisfeita, posso ir pro quarto? E aí ela fala, claro, guarda tua comida, porque depois tu vai sentir fome e tu vai comer. Eu achei interessante também essa de, não vai desperdiçar essa,
Mas quando tu sentir fome, tu vai comer comida. Tu não vai pra alguma besteira. Assim, tem isso também que às vezes a gente… Claro que não tem que obrigar a comer, mas então de educar também a comer comida, né? Que a gente muitas vezes é compensado, acho que quando criança, com chocolate, aí depois a criança vai sentir fome. E é aquilo que tu falou, vai sentir fome de algo que tenha muita caloria. E aí, acho que nessa também vai deseducando, existe essa palavra, né? Tipo… Sim. A não ter a consciência mesmo do comer nutrir, né? Não sei como Intuitivo. Intuitivo. O comer intuitivo começa nessa fase da nossa vida, né? A mesma coisa assim, você só vai ganhar sobremesa quando você raspar o prato. Uhum. Tipo, às vezes a criança já tá satisfeita do salgado. E aí ela só vai ganhar… Claro que a gente tem que, né, dosar muito bem tudo. Porque daí a criança vai deixar de comer o que ela precisa para nutrir o corpo. Né? Mas assim, naturalmente, a gente tá preparado para essa conversa, assim. É que à medida que a gente vai crescendo e vivenciando as coisas, vai acontecendo. Então, mesmo um adulto, quando ele fala assim, olha, eu não jogo comida fora, então eu como tudo até o prato ficar limpo, é de se pensar. Então, que tal você começar a servir de uma porção menor, com total liberdade para repetir? Eu ia falar isso, que… Eu gosto de compartilhar todas as minhas vivências para as pessoas verem que, né, eu não sou uma profissional, mas já passei por isso. E às vezes não, incentivar as pessoas a procurarem ajuda. Mas a Fê fez comigo o exercício de usar o prato de sobremesa e comer quantas vezes eu quisesse e repetir, assim. E isso foi mudando muito a minha relação. Porque eu era essa pessoa que eu não conseguia deixar uma colher de comida. Tipo, eu falava, não, eu não posso, eu tenho que comer tudo. Isso pra mim foi muito difícil. Tipo, eu tá comendo um lanche e sentir a saciedade no meio do lanche e parar de comer. Tipo, eu ficava, gente, como que eu vou deixar meio lanche se eu preciso comer todo o lanche, sabe? E essa dica do prato me ajudou muito a conseguir entender quanto eu preciso, sabe? Uhum. E sempre tentar começar por menos. Então, isso não significa que você não vai poder comer uma quantidade maior, mas que talvez você esteja acostumada a ir direto para uma porção maior, até porque aqui no Brasil a gente vive bastante essa cultura meio americanizada, né, de grandes porções, de promoção, então combo, não sei o quê. E a gente às vezes come com os olhos, às vezes, muitas vezes, né? Então, começar a se questionar, bom, eu vou no cinema, será que eu não compro a pipoca menor? Tipo, não tem nada errado comer a pipoca, mas talvez a minha fome não esteja pra pipocona. Eu posso comprar a pipoquinha, se eu quiser eu repito a pipoquinha. Sim. Pra mim sempre bateu no lugar de ansiedade total e desespero de ficar sem, sabe? Tipo, vai faltar o desespero da falta. Medo, eu tinha exatamente esse medo de sentir fome. Tipo, tá, mas aí eu vou comer menos, porque eu comia de lanche da tarde, eu fazia 2 rapidez, sabe? E aí a Fê falou, tá bom, não tem problema você comer 2, mas faz um. Aí eu, mas e se eu ficar com fome? Aí ela, e se você ficar com fome? Tipo, o que vai acontecer? Aí eu vou ter que comer de novo. Aí ela, e qual o problema disso? Aí eu, tipo… Meu Deus, é verdade, não tem problema nenhum, sabe? Então, foram essas coisas. Eu tinha muito isso, tipo, de medo de sentir fome. E a gente não dá o tempo também da comida descer, né? Porque a gente, tipo, acabou já vou comer outra. Às vezes, eu já faço isso muito. Deixa eu dar 10, 15 minutos. Se ainda tiver vontade, eu vou comer. Mas só dá o tempo da comida ir digerindo e pesando, não sei qual que é o termo, né? Mas de descer, porque às vezes é tão no olho, na ansiedade, que a gente não sente a comida enchendo a barriguinha, né? Mas dá uns 15 minutinhos, e aí se estiver ainda com fome ou vontade, come, né? Mas dá esse tempo pro teu corpo, né, coitado. A gente não dá tempo pro corpo. Pra nada, né? Trabalha! Tchau! Cara, outra coisa, assim, que eu tenho refletido muito é sobre rodízios. Porque eu amo comida japonesa, e aí eu vou num rodízio e, tipo assim, como muito… Eu já sei o meu limite, só que aí eu fico, não… Eu tô aqui no rodízio, eu preciso comer mais. Fazer valer, né? Fazer valer. Conversando com outras pessoas, né? Então você não presta atenção, que entra a parte do mindfulness, né? Como que… Eu não gosto de falar, tipo, termos em inglês. Comer com atenção, né? Comer com atenção plena, né? É o mindful eating. Mindful eating de mente vazia. Não, então, isso de comer com atenção. Tipo, você tá conversando com a pessoa, você nem vê direito o que tá dentro do seu corpo. Quando você percebe, você tá, tipo…
meu Deus, É. não aguento mais comer. Mas não falando que isso é errado, tipo, não tô falando que, nossa, não pode em Quem rodízio. nunca vai sair do restaurante e abrir o botãozinho exatamente. do falso, né? Mas é uma coisa que tem me pegado muito, sabe? Será que eu preciso mesmo? Será que se eu pedir um prato à la carte já não é o suficiente? Eu fico com esses Ou então, pensamentos. eu falo muito pros meus pacientes assim, você tá indo pro rodízio. Você vai pagar, sei lá, quanto tá um rodízio hoje? Uns Ai, R$150? 100 por aí. reais, sei lá. Tá, você tá pagando não só pela comida. Você tá pagando pelo rolê. Tipo, você tá pagando pra estar ali com as pessoas que você gosta, pra ouvir a A música. experiência. A né? experiência. Então, não necessariamente você tá pagando pela comida. Então, você não precisa fazer valer só pela comida, Boa. né? Então, se você vai com essa mentalidade, muitas vezes você fala assim, ai, legal, tô indo pra um rolê que vai ter comida. E que eu falei até pra Andressa quando a gente foi almoçar da última vez, que a sensação às vezes era assim, nossa, mas tipo, quando eu vou comer aqui de novo? Quando? Hoje Não eu sei me o quê. permiti. É. Hoje eu permiti, mas e amanhã? Então, só que aí a gente conversou e eu falei isso, cara, amanhã o restaurante vai estar aqui. Tipo, se eu estiver morrendo de vontade, é só voltar, sabe? Mas a de mente novo, a fica. ansiedade, né? O medo da falta, meu Deus, depois eu não vou ter, socorro. E aí, assim, eu queria te pedir também, que tu recomenda, por exemplo, a gente tem que saber sentir a fome, né? É importante entender no corpo. E a vontade, ter essa diferenciação da vontade de comer pra fome. Mas acho que os dois têm que ser respeitados também, não? Porque às vezes a vontade de comer, a gente se sente culpado de ter vontade de comer. E aí, se tu come, parece que assim, pô, eu nem tava com fome. E aí a mente faz muito bem o trabalhinho dela de começar. Mas quando também a gente saber que agora eu não preciso respeitar essa vontade de comer, que se for respeitar toda vez, pode ser demais também, entendeu? Que como respeitar tudo e agora? Sim. E agora? Tudo e agora? Tela branca. Resumindo a pergunta. Mas ficou claro, né? Ficou. Tem que respeitar, mas quando também parar de respeitar, não sei. Tá. Eu acho que à medida que você vai ganhando consciência dos processos, você vai conseguindo equilibrar tudo na sua vida. Porque é exatamente isso. A fome fisiológica existe, a gente tem que respeitar ela. Seja com comida saudável ou não saudável, porque é assim que a gente tá no livro, é o termo que eles usam. Tá com fome física? Comida saudável, comida não saudável. Então você não vai julgar o que você vai comer no momento de uma fome física. Você tá dando comida pro teu corpo. Seja, sei lá, lasanha normal, seja lasanha de abobrinha. É comida, comida é comida, neutralidade alimentar. Você vai matar a sua fome naquela comida que tem ali disponível naquele momento, no contexto que você tá. Na medida da sua fome física. Então, se eu tô com fome 8, eu vou comer a quantidade de lasanha suficiente para matar minha fome 8. Se eu tô com fome 6, pode ser que seja necessário que eu coma menos lasanha, menos hambúrguer, né? Tem dias que você come um hambúrguer inteiro, tem dias que você come meio hambúrguer. Então, você tá respeitando essa fome física. E isso você vai treinando. À medida que você vai fazendo esse processo, né? Acho que você pode dizer melhor depois sobre isso. Que você vai se conectando com essa fome física, você vai entendendo os seus limites. Isso não quer dizer que você vai acertar sempre. Porque o equilíbrio é exatamente isso. É um eterno rasgar-se e remendar-se, né? Você vai acertar. Eu me cobrava muito. Eu me cobrava muito a alimentação perfeita, sabe? Tipo, mesmo no bolinho, eu falava, não, eu preciso ter a alimentação perfeita. Do que tu considera perfeito, né? Não. E aí a Fê ficou, tipo… O que é perfeito? Que nada Eu odeio nunca… essa palavra perfeito. Né? Tipo, defeito perfeito, o que é isso, né? Tipo, existe perfeito? O que é um comer perfeito? Tipo, existe um comer. Sei lá. Sim. E eu acho que… É importante falar também que eu fiz esse tratamento em 2021 e que o processo, obviamente, não é linear e que, tipo, nossa, uhul, mil maravilhas. Tanto que estamos em 2023 e eu sofri várias coisas na vida, assim, tipo, gatilhos e tal. E eu voltei pra um lugar que parecia que eu nunca mais ia voltar, sabe? E aí Como se tu achou que já tinha superado. Eu achei, não, tô curada, nossa, uhul. Tipo aquele ex que bate na sua porta de volta. Eu achei que eu já tinha superado. E quando eu me vi sentindo tudo de novo, eu fiquei desesperada. Eu falei, o que eu vou fazer agora que eu não tenho um bolinho? Tipo, o que eu vou fazer com tudo isso? Aí eu desabafei muito. É super difícil, né? Começar um tratamento lá. Tipo, não é uma coisa fácil, assim, muito difícil. acessível. Infelizmente,
no Brasil ainda é difícil encontrar tratamento acessível para um transtorno alimentar. Mas em breve Tá mudando. temos fé que vai mudar. Não, tá sim. Enfim, e aí eu desabafei muito com você e tal. E eu comecei a pensar, tipo, tentar organizar meus pensamentos do que eu sei que iria me ajudar. E comecei a listar, tipo, preciso ir no psiquiatra, preciso ir no nutricionista, preciso fazer terapia, preciso… Tanto que a Vanessa Tomazini que me indicou a minha nova psicóloga, que é perfeitamente maravilhosa. Que ela também é do Ambulim. Episódio com a Vanessa Tomazini, psicóloga maravilhosa, fala de comportamento ela é alimentar. Tudo. Ela é incrível. Ela é tudo. E ela Segundo respondeu… episódio, número 2. Ela respondeu meu story falando, ai, tá tudo bem. Aí eu pensei, cara… Eu poderia falar que tá tudo bem, só que eu fui muito honesta com ela. Eu falei, não tá nada bem. Falei tudo que tava acontecendo. E aí ela me indicou, a Carol, que é a minha psicóloga, que ela é do grupo de homens do Ambulim. E da anorexia também. Então, tipo, eu estou com uma profissional do Ambulim que já me tranquiliza muito. Porque é muito diferente. É muito diferente. O que eu já peguei de psicólogo que dificultou o processo. Gente, eu já ouvi na terapia, eu falava do meu transtorno, aí eu já ouvi na terapia, tipo, por que você não faz uma dieta low carb? E eu ficava assim, mas eu tô falando do meu transtorno, tipo, e a abordagem, você entra no Ambulim, você já sente que é um outro mundo, assim, tipo, eu já passei por diversos médicos, nutricionistas, e o tratamento é sempre, tipo, dieta, emagrecer, tudo, assim, você vai falar de qualquer problema, é o emagrecimento. E no Ambulim, eles têm um preparo bizarro, assim, tipo, de te acolher. Você fala da sua vida com medo, né, de ser julgada, da sua alimentação. E eles, tipo, vão contra tudo que você já ouviu, assim. Então, é diferente, é diferenciado. Especial, é muito especial. Muito mesmo. Então, essa parte da fome física, ela cada vez mais vai ficando um pouco mais claro. É claro que, em casos de transtorno alimentar, às vezes a pessoa ela tá com um desequilíbrio hormonal. Então, que aí tu podia até que aí a doença, comer transtornado. Exatamente. Então, o transtorno alimentar é uma doença psiquiátrica. A pessoa, ela precisa de um tratamento multidisciplinar, com psiquiatra, com psicólogo. E precisa ser diagnosticado por um profissional, por um profissional que não é o nutricionista, inclusive. E que, a gente sozinho não… Pode ser que se identifique e veja os sintomas, mas assim, procure um profissional, né? Total. E existem vários protocolos de diagnóstico, né? E aí você vai sair com um CID, que é uma sigla daquela doença específica. Então, você está com anorexia, você está com bulimia, você está com… E aí é o psiquiatra ou o médico que faz esse diagnóstico. O nutricionista e o psicólogo encaminham em suspeitas de… Então, é uma coisa bem mais multidisciplinar, que precisa desse tratamento profundo. O comer transtornado hoje assombra quase 99,9% das pessoas, que é aquele pensar excessivamente em comida. Então, eu nunca tô tranquila com aquilo que eu escolho comer. Muitas vezes você começa no comer transtornado, aí você chega num nutricionista com um comer transtornado, e aí se você tem mais profundo, aí ele vai te encaminhando para onde você tem que ir. Mas é bem essa diferença entre o comer transtornado e o transtorno alimentar. E a compulsão alimentar entra no transtorno? Compulsão é transtorno alimentar. Eu ia falar que as pessoas valorizam mais a anorexia e a bulimia, tipo assim, dão mais importância. E a compulsão alimentar, às vezes, é muito banalizada, né? Tipo, eu escuto na vida, assim, não, mas eu também tenho compulsão, mas eu também… Gente, não é assim, tipo, não é assim. É bem complexo mesmo quando você tem um transtorno alimentar, tipo… Virou um termo muito banalizado, compulsão, né? Todo mundo tem compulsão por doce, e eu por exemplo. vejo, às vezes, em story, assim, tipo… não, eu tô tomando um remédio pra compulsão. Gente, não existe remédio que cure a compulsão alimentar, né? Tipo, é isso que a gente já falou. É um tratamento multidisciplinar, você precisa ter vários profissionais ali. Não é tomando um negocinho e seguindo sua vida que o problema vai… E o pior, tipo… toma um fitoterápico. Eu já vi essa também. Juro. A pessoa chegou assim e eu falei, gente… E aí a gente volta lá naquele assunto lá atrás. A maioria dos transtornos alimentares hoje estão em profissionais da saúde. Isso pouco se fala. Então, como uma pessoa com transtorno alimentar vai cuidar de outra pessoa?
também tá com transtorno alimentar. E aí vira, né, desse psicólogo falando, faz low carb. Muitas vezes ele tem transtorno alimentar também. Pra tá reproduzindo isso. Como você descobriu o seu, tipo… O meu transtorno alimentar? Na verdade, eu nunca fui diagnosticada com transtorno alimentar. Mas quando eu terminei a faculdade em 2015… E aí eu virei vegetariana. E eu comecei a querer falar de vegetarianismo. Só que ao mesmo tempo eu queria trabalhar com a nutrição esportiva. Daí eu falei assim, gente, eu vou trabalhar com nutrição esportiva vegetariana. Só que também era uma coisa muito nova. Ainda não tinha saído The Game Changers. Tipo, não existia, né? Quem não comia carne era fraco, e era anêmico, e fedido. Hoje eu ouvi até essa. Você vai ficar fedida se você não comer carne. Gente, como assim? Da onde você tá tirando isso? Mas ok, aí eu desencanei da nutrição esportiva, virei vegetariana. E nesse meio do caminho eu fiquei pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha acabado de me formar, eu entrei na faculdade muito nova, com 18 anos. Então eu me formei com 22, imagina, gente, hoje eu penso, a Brenda de 22 pensava o quê da vida? Então eu tirei um tempo, assim, pra mim. Aí eu queria morar na praia. Aí eu falei, bom, eu vou estudar pra concurso público. Tipo, nada a ver, né? Aí a gente entra em outras questões da vida. Mas eu passei um tempo de boa com a alimentação. Só que no último ano da faculdade, eu tava estagiando com uma nutricionista que ela era esportiva. Maravilhosa, inclusive. Tipo, não tenho nada o que falar dela. Ela trabalhava com muitos atletas e muito boa. Me ensinou muito do que eu sei hoje sobre nutrição esportiva. Que eu gosto também. Só que ela trabalhava também muito com a galera da academia. E a gente atendia, tipo, o modelo da Victoria's Secret. A gente atendia… E foi bem na época do glúten, da lactose, que todo mundo tirava tudo, fazia low carb e tal. E eu comecei a fazer dieta low carb, tirar glúten, tirar lactose. E eu comecei a, tipo, ficar muito, muito transtornada no meu comer. Então, chegava final de semana, tipo, detonava um bolo de chocolate inteira sozinha. E em vários momentos eu purgava isso depois, porque eu achava que estava muito errado. Então, eu nunca fui diagnosticada, porque na época a gente nem falava muito sobre isso. Mas daí, quando eu terminei esse estágio com ela engravidou e ela falou assim, olha, eu vou te mandar para uma outra nutricionista, só que ela é um pouco diferente, tá? Porque ela deixa comer chocolate, ela deixa tomar Nescau no café da manhã. Então, acho que você vai assustar um pouco, porque tudo que a gente trabalha aqui, né? E, gente, pasmem, era meu sonho trabalhar do jeito que eu trabalhava com essa nutricionista na época que eu fazia dieta. E Sim, eu lembro… era a tua referência? Cara, eu lembro assim, eu fazendo bioimpedância toda semana. Nossa. Sabe, tipo, porque eu via as modelos lá, tipo, eu preciso emagrecer 2 quilos pro desfile tal. E aí eu falava, nossa, e eu tô com tantos quilos, então eu preciso emagrecer mais um pouquinho. E aí eu ficava, tipo, numa noia, assim, bizarra. Só que eu não percebia isso. E aí eu fui parar com essa outra nutricionista, que também dá aula no Ambulim, deu aula na faculdade e tudo. E aí ela falava da Sophie Derram, do peso das dietas, ela tipo, tinha muito como referência, né? Porque nessa época era a maior referência que a gente tinha era a Marli, o pessoal do Ambulim e a Sophie. Então ela foi me mostrando esse caminho. Só que eu confesso que, tipo, naquele estágio eu não me sentia nada à vontade. Tipo, nada à vontade. Ou seja, eu estava transtornada, eu acho que era um comer transtornado, que poderia ter desenvolvido para um transtorno alimentar, apesar de ter tido episódios bem mais fortes do que isso. Só que eu não conseguia reconhecer aquilo em mim. Então, eu meio que passei uma névoa, assim, tudo que eu vi com ela. Ficou ali no meu subconsciente, eu achei super bacana, super legal. Mas eu não via aplicabilidade naquele método. E aí eu saí da faculdade, terminei os estágios. E nessa época, tu tinha questões com o teu corpo, a tua imagem? Muito. Geralmente sempre tá associado, né? Totalmente atrelado, né? Muito. Tipo, eu via, assim, coisa onde não tinha. Hoje eu vejo umas fotos daquela época. Eu falava, gente, onde eu queria emagrecer ali, sabe? Tipo, eu achava que eu tinha muita celulite. Meu Deus, eu era horrível porque eu tinha celulite, sabe? Sim. Eu falava, tá, enfim, coisas do padrão, coisas, né, que a gente… E eu nem sonhava que isso existia. Porque eu era aquela pessoa que entrou na faculdade de nutrição pra escrever pra revista de dieta. E eu fui caindo nesse meio. E aí eu fui ver. Então eu falo, graças a Deus eu fiz saúde pública. Porque se eu tivesse feito outra faculdade, com certeza eu tava por outro caminho, sabe?
E aí eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, sabe? Aquela coisa, terminou a faculdade, vai fazer intercâmbio, não sei o quê. Aí eu fui fazer intercâmbio e eu voltei de lá, tipo, uns 8 quilos mais acima do meu peso, assim. Falei, bom, eu comia, tipo, tudo que eu não tinha comido. Você ouviu comentários da sua família, tal, sobre o seu corpo? Ou… Meu, graças a Deus, assim, minha família é uma família bem de boa, sabe? A minha mãe nunca falou nada do meu corpo, nunca falou, nossa, mas você tá… Tipo, nunca ouvi, assim. Talvez pelo fato de eu ser nutricionista também, né? Daí acho que as pessoas já meio que falam, ela vai dar um jeito, né? Ela deve estar vendo que isso tá acontecendo, sabe? Então, tipo, eu voltei de lá com outra relação com a comida. E aí, quando eu voltei de lá, que eu comecei a me identificar em tudo isso. Aí eu falei, gente, isso é coisa da dieta. Eu fiz uma dieta extremamente rigorosa, voltei dos Estados Unidos com outra coisa, porque eu comi lá como se não houvesse amanhã as coisas de lá. E aí eu falei, faz sentido. Agora tudo fez sentido na minha cabeça, porque eu tô vivendo isso na pele. Como que eu vou trabalhar com nutrição, passando dieta para as pessoas, fazendo com que as pessoas tirem, tipo, tudo da alimentação delas e depois passem pelo que eu passei? Não consigo. E aí eu comecei a estudar bastante a Sophie, tudo, e ler. E aí eu aplicava algumas coisas ali que eu achava da minha cabeça, né? Todo mundo começa assim, né? Eu vou falar para os meus pacientes, vou trabalhar com metas. E eu ia tentando. Eu acho que no fim, todo profissional quer ajudar. Isso é uma verdade, assim. Não é todo mundo que tá mal intencionado ou que é charlatão e que acha que, tipo, só o dinheiro vale. Tem muito profissional que, na tentativa de ser um bom profissional, acaba prejudicando a saúde do indivíduo. Então, eu acho… Por falta de informação também, né? Por falta de informação, muitas vezes por falta de experiência própria, por negação. Então, não, eu não tenho transtorno alimentar. Porque é muito difícil. Eu acho que, assim… Eu não consigo imaginar o que é ter anorexia, por exemplo. Então, tipo, por mais que a gente fale como é, o que sente, só quem já passou por isso vai saber realmente, né, o que é ali. Então, para um profissional é muito fácil falar, não, mas é só você parar de comer, fechar a boca e pronto. Não, gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. É muito difícil, assim. Você entra num buraco, parece, e… E não é fórmula, né? Não é isso, não é entregar uma dieta. Por isso que eu acho que não deveria existir nutrição sem estar relacionado ao comportamento alimentar. Sim. Igual eu gosto de estar no teu Instagram, que é terapia alimentar, que tá, né? Assim, eu acho muito legal esse termo que não se ouvia muito falar. Terapia alimentar, que é ligar a isso, mais uma vez, da mente, que faz parte do todo da saúde, né? Do corpo. E acho que muitos profissionais não… Tá isso, porque na própria faculdade não fala, então o que ele tá fazendo de errado? Ele tá indo estudar e ele não aprende, então não é culpa dele. Tá aplicando o que ele aprendeu, né? O que a ciência diz que ele precisa fazer. E que o pior é que muitas vezes essa ciência não é ciência, é pseudociência. Muitas vezes a gente aprende na faculdade coisas que nem são fatos. Estão ali porque existe todo um processo para elas chegarem até ali. Porque se a gente tivesse orientações, guias baseados apenas na ciência, seria totalmente diferente. Totalmente. Só que a indústria… É comprovado que 95% das pessoas que fazem dieta fracassam no processo. E as outras 5 viram transtornos alimentares. Aí, gente… Tá dado recado. Eu ia falar… Tu quer falar? Não, eu só ia falar que, tipo, a gente falou muito, muito, muito sobre fome, sobre comer intuitivo, sobre tudo isso. Mas eu queria saber se você consegue passar alguma dica de saciedade, sabe? De quando… Porque quando você tá desconectado, você também não consegue, né? Falar, nossa, estou saciada, vou parar de comer. Tipo, como a pessoa consegue chegar nesse ponto, sabe? De saciedade tranquila. Da saciedade, tu disse? Da saciedade. Uhum. Essa saciedade, o comer consciente, você tá ali plenamente atento ao seu corpo, é um treinamento, né? A atenção, ela é um músculo que treina também. Então, muitas vezes, esse comer automático, ele vai tomando conta da gente, da nossa vida. Quando a gente vê, a gente já tá comendo. Quando a gente vê, a gente já tá saindo da mesa. Quando a gente vê, se eu perguntar, o que tu comeu hoje no almoço? Não sei.
Não lembro. Porque eu comi tão no automático que eu nem percebi. Então, o primeiro passo pra gente resgatar isso e ir trazendo essa percepção de volta é senta, sem distrações e come. O celular estraga muito isso, inclusive, né? Isso não quer dizer eu achei que você a tava gente falando não de você pode. mesma. Não, sim, todo mundo. A gente come no celular, né? Acho que não presta atenção. E não é que nunca mais. Então, toda refeição agora, vamos sentar, respirar profundamente, fechar os olhos e estar presente. Cara, isso aí vira uma outra dieta, né? Total. Aí Isso que vira regra também já vai pra outro extremo, né? Vai ter dias que eu vou estar mais corrida, eu vou ali fazer um relatório enquanto eu como, né? Mas quanto menos eu fizer isso, principalmente se eu vou comer alguma coisa assistindo série, vira um hábito. Então, trazer essa parte vamos separar as coisas? Então, você perguntou lá da questão de comer de 3 em 3 horas. Não é legal a gente estabelecer horário, mas a rotina alimentar, ela é importante, principalmente para quem tem essas questões com a saciedade, porque daí fica beliscando o tempo inteiro, não para comer, sentir a fome, matar essa fome naquele momento. Igual você falou, eu vou sentar, eu vou comer, eu vou esperar 10 minutinhos, ver se isso foi suficiente. Se não foi, eu vou comer mais um pouco. E aí, eu sei que daqui um tempo, eu vou comer de novo. Porque senão eu fico o dia inteiro ali, tum, tum, tum. Eu lembrei de uma coisa, acho que é interessante falar. Que isso do comer transtornado, tipo, eu tinha hábitos que eu não fazia ideia. Tipo, que eu não percebia mesmo, que eu só ia ali no automático. E com o diário alimentar, eu sempre fui muito sincera. Tipo, eu colocava assim, com honestidade, tudo que eu comia. E aí, teve um dia que eu fui esquentar a comida no micro-ondas. E eu fiquei em pé comendo a carne gelada, sabe? E aí, eu coloquei, tipo, comi carne antes de almoçar, não sei o quê. Aí, nessas coisas, tipo, eu nem percebia que eu comia essa carne antes da comida tá quente, sabe? E aí, a Fê falou pra eu esperar a comida esquentar, sentar e comer, pra eu não ficar beliscando, sabe? E eu falei, gente, como é importante ser honesta no diário, porque eu não tinha essa noção, sabe? Total. O diário alimentar é uma ferramenta, para quem não conhece, que a gente vai anotar durante um dia, durante um período, então X dias, tudo que a gente come naquele dia. Então é como aquele diário que a gente fazia lá na infância mesmo. Hoje eu comi tal coisa no almoço, eu me senti assim, assim, assada, fez bem, não fez. Você vai colocando todas as observações pertinentes, inclusive a sua fome e a sua saciedade. Então, antes de comer, são vários tipos de diário, mas tem esse diário um pouco mais avançado, que antes de comer você se pergunta pro teu corpo. Tá, de 0 a 10, qual é o tamanho da minha fome agora? Eu tô com uma fome 7. Aí você tem até descrições. Então, a fome 7 é aquela fome que você tá sentindo uma leve fome, não sei o quê. A fome 10 é aquela fome que você comeria por 2. Então, tem descrições ali pra você ir se orientando. E você vai perguntar. Então, eu tô com uma fome X. Aí você come, vai comendo devagar. Então, esse tempo que você fala da alimentação, ele é muito fundamental porque é o tempo que teu corpo leva para liberar os hormônios de fome e de saciedade, para sinalizar ao teu cérebro, olha, já foi suficiente. O estômago, ele vai se enchendo e esse mecanismo de encher e esvaziar também vai sinalizando. Olha, já foi suficiente, eu tô cheio aqui, ó, pode parar. Isso depende do conteúdo do alimento que você está comendo. Então, percebe quando você come um prato de macarrão, por exemplo, o carboidrato é de fácil absorção. Então, ele vai sinalizar muito rápido, a glicose sobe muito rápido. Não é difícil para o seu corpo quebrar e falar assim, olha, já tem comida suficiente aqui. Você fica cheia rápido, mas logo você sente fome porque não teve fibra suficiente, porque não teve gordura e proteínas que lentificam essa absorção no intestino. Então, depende do conteúdo que você comeu, mas você sempre vai se perguntar, eu tenho fome, X, saciedade, Y. E aí você vai cada vez mais fazendo esse treinamento. Legal, então essa fome tá batendo com essa saciedade, porque elas são antagônicas. Se eu tenho fome 10, a minha saciedade tá 0, ou seja, meu estômago tá colado na barriga. Eu tô com muita fome. À medida que eu vou comendo, elas vão se equalizando. Então eu vou comendo até que a minha saciedade fique ok. E isso eu vou aprendendo a sentir cada vez mais que eu vou treinando,
cada vez mais que eu vou julgando menos aquilo que eu tô comendo, compreendendo melhor sobre o alimento, sobre as propriedades dele, sobre os tipos de fome. Então, muitas vezes você vai comer mesmo sem fome. E aí entra outras fomes. A gente tem nas fomes psicológicas a fome emocional, a fome específica ou vontade de comer, mas a gente também tem a fome afetiva e a fome social. A fome social é, vamos comer aqui um salgadinho enquanto a gente conversa, por exemplo? Só que eu almocei antes de vir, você almoçou antes de vir, só que é um evento, eu tô aqui, existe comida em volta desse evento. Mesmo que eu não esteja com fome, às vezes para socializar eu vou comer uma coisinha ou outra. E se eu não me sentir tranquila para fazer isso, eu tô comendo para provar, eu tô comendo pra, tipo, interagir. Eu não preciso comer tudo, eu posso escolher. Então daqui, se eu não tô com fome, vamos supor que aqui tivesse pão de queijo, amendoim, empadinha. De tudo aqui eu quero só o pão de queijo. Ou, eu vou pegar um pão de queijo, um pouquinho de amendoim, um pouquinho de empadinha só pra socializar. E tá tudo bem com isso também. Então, essa consciência sendo tomada, você aprendendo que isso existe, você tá mais tranquila na hora que você faz essa escolha. Sim, e eu não suporto os comentários quando tem essas opções e tal. Aí você fala, não quero, obrigada. Tipo, você come um e fala, não quero. Aí fica, não, mas você tá de dieta? Você não vai comer um docinho? Você tá de dieta? Gente, eu só não quero comer, tipo… Ou o contrário também. Às vezes, tu tá ali no teu processo da reeducação também. E tu tá ali no interno, tipo, se segurando às vezes pela compulsão ou qualquer coisa. E aí tu fala… não quero isso, e a outra pessoa fica… Mas isso aqui não faz mal, isso aqui tu pode, tipo… Que sempre tem um nutricionista, um médico nos lugares, nunca vi, né? Que não são, né? Mas acho que de qualquer forma, sempre quando a gente fala de comentar corpo ou o comer da outra pessoa… O prato é muito delicado. São os fiscais da comida, Os fiscais, Gente, tanto já tu come mais ou para de comer… Como nutricionista, eu já passei por cada uma, assim, tipo, de estar num casamento, assim, num evento… E também por ser vegetariana, rola muito preconceito. Então, tipo, eu já passei por umas, assim… pessoas sabiam que eu sou vegetariana, né? E aí, eu comendo, a pessoa atravessou a mesa, assim, praticamente. Eu quero ver o que tem no prato da nutricionista. Microfone. Quer o quê? Eu quero ver o que tem no prato da nutricionista. E eu, tipo assim… Bizarro. Tá. É invasivo, né? Muito. Completamente. Nossa. Mas isso do diário é muito legal, porque também respeita o processo e a individualidade de cada um, né? Porque quando tu chega, quantos e quantos, né? Nutris eu já fui, e aí eles só chegam e falam: tu quer emagrecer? Então aqui, tantas calorias por dia, é isso. Como é que não leva em consideração como que é a tua rotina, como que tu come, né? Como que é a tua história, assim, pra te chegar nesse momento e tá desse jeito. E isso até, aí chegando numa dúvida, se alguém chega pra ti hoje falando que quer perder peso, qual que é o processo daí? Tá. De forma saudável, como que é esse processo? Saudável. Esse comer intuitivo, com certeza, é a chave de tudo. Agora, se não dieta, então o quê? Igual você falou. O tradicional da nutrição, que a gente aprende na faculdade. Então, assim, não é todo mundo que sabe que comer não é só a fome fisiológica. Muitos profissionais nem conhecem fome específica. Então, para ele, é muito comum ele falar assim, eu quero ajudar essa pessoa. Então, déficit calórico, né? Então, para a pessoa emagrecer, em teoria, se tá tudo certo ali, eu tenho que comer menos, fechar a boca e malhar. Fecha a boca, malha, come menos, gasta mais, faz ali um déficit 500 calorias por dia, come menos, meio quilo por semana você vai emagrecer, 2 quilos por mês. Gente, como se fosse, tipo, todo mundo é assim que vai ser e não existe mais nenhum viés em relação a isso, né? Mas a pessoa chega ali no consultório, ela já também espera isso do profissional. Sim. Eu quero receber um papel me dizendo quantidades, o que eu posso, o que eu não posso comer. Então, terceirizar a fome é você depositar no outro profissional e ele em você, que ele sabe mais da sua fome, da sua rotina, da sua vida do que você. E é por isso que muitas vezes as dietas não funcionam. Porque
você sai daqui hoje, vamos supor, você tá em consulta comigo e você sai com um papel. Por mais que eu te faça uma alimentação, como eles chamam, de flexível, que pode tudo. Ai, não, mas a nutricionista colocou chocolate no meu planejamento alimentar. Tipo, eu podia comer sobremesa depois do almoço. Tá, mas e se você não quisesse a sobremesa depois do almoço? Ou se você quisesse comer a sobremesa assistindo um filme à noite? Só podia depois do jantar. 2 quadradinhos de chocolate ao leite, amargo. Cara, isso é… E as pessoas acreditam que isso é comer bem. Tipo, Eu acho que hoje eu odeio chocolate amargo por isso. Porque, tipo, eu só comia chocolate amargo e ficava esperando derreter. e fingia que gostava, né? Tipo assim, não, eu Ai, tenho que gostar nossa. disso. Porque só esse chocolate é Nossa. chocolate, de verdade. Saudável, né? Porque só aqui tem cacau, né? E aí a gente espera também isso. Então, a diferença aqui do nosso trabalho é que a gente faz um aconselhamento nutricional. Isso eu aprendi com o César, né? Que ele também foi meu professor. Uhum. O aconselhamento nutricional é você não se colocar numa posição superior à pessoa que tá ali na tua frente. Então, eu não sei mais do que você sobre você mesma. Muito pelo contrário, você pode me dizer muito mais sobre o seu comer do que eu sobre o que você deve ou não comer. Só que eu posso ser um profissional que tem ferramentas para te ajudar a acessar isso. Então, eu desço daquele pedestal de que eu sei mais sobre alimentação e nutrição do que você, de nutricionismos, e eu me coloco numa posição de parceria, de igualdade. Então, assim, vamos junto? Eu vou estar ali do seu lado para o que você precisar. Então, é como se você estivesse na autoescola, aprendendo a dirigir. Você tá ali no comando e eu tô do lado, com o pé no freio, no acelerador, se for preciso, mas eu te dando ferramentas e te ajudando a acessar aquilo que já tá dentro de você. Muitas vezes eu pergunto e as pessoas já sabem. Então, o que é comer bem pra você? Comer bem pra mim, geralmente vem o padrão, né? É comer só proteína, tirar carboidrato, não comer doce. Aí eu vou perguntando, tá, mas e antes da sua primeira dieta? O que era comer bem pra você? Como você comia antes da primeira dieta? Como você era naquela época? Nossa, eu tava bem. Eu comia, tipo, de boa, não tinha noia. Muitas vezes acontece isso. Então, vamos resgatar o seu comer intuitivo? Vamos trazer, vamos Como quebrar… dar o efeito contrário do que a gente acha, né? Vou começar a fazer uma dieta para comer bem. E aí os gatilhos, tudo que desencadeia a partir dessa dieta super restritiva, vai totalmente para outro lado, inverso da saúde, que não é o teu propósito no início, né? Pode ser que não seja, mas não caminha junto, né? É bizarro isso. E Não. a gente não percebe isso, né? Desde aí a sociedade vai como se a dieta que fosse a tua alimentação saudável. Exato. E na verdade você tem dentro de você tudo que você precisa. Você só tem que ter ferramentas para você acessar. E muitas vezes os seus pensamentos estão muito enuviados ali por várias questões emocionais também. E a gente precisa clarear, dar uma pausa, respirar, entender tudo que te motiva a comer. Então, no fim, não é sobre o que você come só, mas por que você come e como você come. Então, se você não souber essa segunda parte, que a dieta nunca fala, né? A dieta sempre vai falar, come isso. Mas não como você vai comer isso, por que você vai comer isso, por que você escolheu comer isso e não aquilo, né? Por que você quer hoje um bolo no lanche da tarde e não uma fruta? Tem vários fatores que vão te fazer querer isso. E você precisa saber. Eu nunca vou saber o que vai acontecer na sua vida amanhã. Então, por melhor profissional que eu seja, eu não tenho bola de cristal. Então, se você sai dali do consultório achando que seu lanche da tarde só pode ser iogurte com fruta, e você é convidada para tomar um café depois do podcast, você tá matando a dieta. E aí, qual é o pensamento que você vai ter, né? Então, entregar um papel para a pessoa, dizendo para ela o que ela pode ou não pode, fica muito… É copiar a lição de casa. É você copiar a lição de casa. Então, você tá copiando algo que alguém tá te falando que é melhor para você. Mas você tem que ser capaz de fazer suas escolhas, independente de qualquer coisa. Então, quando a pessoa chega hoje querendo emagrecer, querendo melhorar a saúde dela, primeiro que eu falo, o peso, ele é sempre uma consequência dos comportamentos, ele nunca é a causa. Então, não tem como a gente focar no peso para tentar melhorar nada. Você vai ter que focar no comportamento que está gerando esse comer exagerado, essa compulsão alimentar, o que for. Essa falta
esse desequilíbrio nos nutrientes. Então, a gente vai unindo coisas, a gente vai trabalhando para que a pessoa entenda que existe, sim, algumas regras alimentares que podem ser bem mais flexíveis. Então, eu não vou trabalhar assim só com achismos. Existem coisas pautadas também na ciência, na nutrição, nas evidências científicas que vão ajudar a nortear a pessoa. Às vezes ela tá comendo muito desequilibrado. Então a gente precisa conversar sobre isso. O diário alimentar é uma das melhores ferramentas. Geralmente é por onde a gente começa. Só que tem gente também que não consegue fazer, não gosta, não quer acessar isso. Mas eu sempre falo pra pessoa assim, olha, o diário alimentar, ele é uma ferramenta que ajuda você se conhecer. Se você vai conseguir fazer ele completo ou não, se você quer mostrar pra mim ou não na próxima consulta, isso é uma coisa sua, porque o nome já diz, é um diário. É seu, é pessoal. Eu, nutricionista, não preciso ter acesso ao que você comeu. Mas você anotando, você já vai conseguir ter insights. Não, é muito importante. Eu me deu um baque, assim, de cara, tipo, de ver tudo que eu tava sentindo enquanto comia, sabe? Mas, tipo, foi essencial. O diário foi essencial. E muitas vezes, também dando a dica aí pra quem for fazer um diário alimentar acompanhado de profissional, muitas vezes eu fazia de qualquer jeito, sabe? E não queria mostrar pra Fê porque estava de qualquer jeito. E aí, como eu tinha essa cobrança de alimentação perfeita, de diário perfeito, de tudo perfeito, ela falou, Nath, me manda do jeito que tá. Tipo, eu queria passar limpo e mandar, sabe? Aí ela, não tô preocupada com a sua letra, com o jeito que você anotou. Tipo assim, eu quero só saber o que tá acontecendo e tal. E aí eu fui conseguindo desbloquear isso em mim também, sabe? De ser mais, de me cobrar menos e tal, porque eu queria tudo impecavelmente lindo, sendo que o que ela precisava acessar não ia fazer diferença se tava bem anotado ou não, né? Mais uma vez também a gente querendo ser perfeita, né? Porque a vida real não é exatamente, exatamente. E tem um negócio também que a gente aprende que… a gente tá até vendo essa história do IMC, né? Que é o meu peso ideal. E aí eu não imagino que nessa também da pessoa chegar no teu consultório pedindo pra ela, eu quero emagrecer, porque às vezes tá muito na cabeça porque eu não tô no meu peso ideal. Quantas vezes eu já fiz o cálculo lá, tu põe no Google, tu vê lá como fazer o cálculo, né? E aí eu achava que eu tinha que chegar naquele número ali pra bater. E isso também é muito relativo, o peso ideal, né? Do porquê tu quer perder peso. E aí eu até lembrei de uma coisa que tu falou, eu já falei aqui no podcast até, a palavra do emagrecer pro perder peso, né? Como são coisas diferentes, porque o emagrecer parece que é buscar sempre a magreza, né? Pra mim, o padrão perfeito na minha cabeça sempre foi o corpo super magro. Sempre foi meu desejo, né? E aí, quando eu comecei a pensar nessa diferenciação, falei, cara, realmente, emagrecer é diferente de perder peso, né? E tudo bem também tu querer perder peso, que eu acho que também a gente não tem que demonizar, falar quem quer perder peso, não é sobre isso, mas é como tu vai fazer isso e o porquê disso, né? E sempre acompanhado de um profissional é a melhor estratégia, né? De um profissional qualificado. Qualificado, exatamente. Grifar aqui embaixo, né? Porque às vezes o próprio profissional, já peguei história também assim, volta aqui quando você emagrecer 5 quilos. Aí a pessoa falou, olha, eu tô aqui porque o meu X-médico pediu pra eu emagrecer 5 quilos e ele falou pra eu procurar uma nutricionista. Tá, e quanto que você tá pesando hoje? Não sei, ele não me pesou. É surreal. Tá. Legal, então como ele sabe que você tem que emagrecer 5 quilos? Tipo, de onde ele tirou esse número? Isso é uma questão, que é o estigma da obesidade. Então já olha pra você e fala, volta quando você emagrecer 5 quilos. Tipo, não quer nem saber. Não quer nem saber. Então isso não é saúde. Outra coisa é o peso ideal. Peso ideal é fórmula. Então, sei lá, vai ter que ficar abaixo da vírgula da altura. Tipo… Já ouvi essa. Né? 10 beleza. quilos a menos. Não, nem dá ideia. É verdade. Não. Mas assim, padrões de peso ideal. Sendo que, na verdade, que a gente tem que buscar o peso saudável. Não é, de novo, ideal, perfeito. Gente, cada padrão. corpo é um corpo, né? Cada corpo é um corpo.
Eu sempre gosto de falar assim, você vê um jardim mais lindo que você já viu, assim. Tipo, nossa, esse jardim é lindo. Tem flores de todos os tamanhos, de todos os tipos, de tipo, vários formatos. Por que a gente quer colocar todo mundo no mesmo jeito? Até as da mesma espécie são diferentes uma das outras. Então, por que olhar para as pessoas e falar assim, não, você é uma fórmula matemática, vem aqui que você tem que chegar aqui neste número. Então, quem define o seu peso saudável é o seu corpo, mais especificamente o seu cérebro. É ele que vai dizer. E varia de acordo com a sua fase da vida, varia de acordo com sua idade, enfim. Seu corpo, ele vai transformando o seu peso saudável, que é aquele que a gente fica quando a gente está com saúde. Completo bem-estar físico, mental e social. Então, nada é rígido, assim, inflexível. E eu só vou ter saúde quando eu chegar naquele peso. Ou eu só vou… Fora as questões do padrão de beleza mesmo. Mas agora, falando de saúde mesmo, de bem-estar… É você entender, o meu corpo ele está saudável quando eu estou com saúde. Tem vários estudos que mostram, às vezes a pessoa não muda 1 grama na balança, mas o sangue dela mudou assim, da água para o vinho. Colesterol, diabetes, tá tudo muito melhor. A pessoa mudou hábitos. Então, quando a pessoa chega no meu consultório, eu quero emagrecer, tudo bem, é super digno você querer perder peso, perder peso é você subir na balança e ver que aquele número caiu. Pode ser gordura, pode ser água, pode ser cocô, pode ser muita coisa. Perder peso. Emagrecer é perder gordura. Essa é a diferença, pra quem não sabe. É assim, Eu não sabia. emagrecer é você perder gordura. Então, significa que você não tem mais aquela mesma massa gorda que você tinha. Mas o perder peso pode ser muita coisa, pode ser até massa magra. Até essa ideia também é muito equivocada, né? Porque pra mim era a mesma coisa a vida inteira. Eu emagrecer ou perder peso, eu achava os dois muito bom, porque sim, é o todo caminho mundo. do meu sucesso, né? Todo mundo, Acreditava não. que A grande era maioria isso. das pessoas que sobem na balança comemoram que perderam, sei lá, quantos quilos e não sabe nem do que, né? Exato. E aí, pegando o gancho, já estamos chegando no final. Mas tem um post teu, cadê? Que eu vi que eu achei bem legal, que é dando dicas, além da perda de peso, de tu ver a tua evolução. Aí tu podia dar essas dicas aqui pra… Não sei se tu lembra desse post. Sim, Tu vai saber, né? Acho que é um videozinho, né, que eu faço… E eu achei muito legal, porque a gente foca sempre, né, nessa coisa dos números, né, que é um padrão que não tem nada a ver, um padrão super equivocado. Mas o que a gente pode observar? Que, assim, você está evoluindo além disso, sabe? Esses comportamentos. Então, vamos imaginar um iceberg, que a gente coloca o peso lá na ponta daquele iceberg e fala, meu sucesso tá ali. Só que embaixo desse iceberg tem, tipo, muita coisa. Você tá com a autoestima melhor. Seu comportamento alimentar melhorou. Você conseguiu deixar meio hambúrguer e não colocou o resto pra dentro. Não porque você não pode comer um hambúrguer inteiro, pelo amor de Deus, mas porque você não queria aquele hambúrguer inteiro. Então você aprendeu a se conectar um pouco melhor com essa saciedade, de dizer, não, tudo bem, eu posso deixar metade pra comer depois. Eu posso dividir a sobremesa com quem tá comigo no restaurante, eu não preciso pedir a sobremesa inteira, né? Isso também é uma forma de evolução. Então, você consegue medir a sua evolução a partir dos seus comportamentos. E esse é o feeling da coisa, porque quando você se apega nesses comportamentos, você consegue sentir muito mais gratidão e se sentir com muito mais sucesso na sua jornada. Porque o peso, ele vai ter o tempo dele de mudar, se o seu corpo quiser que ele mude. E muitas vezes nessa busca eterna, de tipo, X quilos, que às vezes nem é real. Eu quero perder 2 quilos por semana, ou enfim, coisas que você estabeleceu na cabeça e que ou te falaram que tinha que ser daquele jeito, você abre mão de tudo. Porque você não tá conseguindo aquele resultado. Então, o peso, ele sempre vai ser uma consequência desse processo e nunca a causa, né? E você tem que se apegar nas coisas boas que estão acontecendo. Então, sei lá, eu não comia fruta, agora eu como. Eu não bebi água, agora eu bebo. Eu tô me sentindo mais disposta. Eu tô cada vez comendo menos de forma emocional. Eu tô entendendo mais da minha fome. Eu tô fazendo escolhas mais neutras ali num ambiente onde tem muita comida. Tudo isso é muito sucesso. Então, no meio do caminho do aconselhamento nutricional, a gente sempre vai focar nisso. Existe até uma ferramenta só para isso, sucesso e gratidão. Uma consulta inteira
E aí, o que você vê como evolução até aqui, né? Como você avalia o seu progresso até aqui? Muitas vezes a pessoa não consegue ver ponto positivo, porque ela tá esperando da nutricionista ou do profissional que tá acompanhando ela chicotada. E eu acho até que, do jeito que tu falou agora, assim, bem bonito, isso é uma forma de amor próprio, né? Tu saber olhar os teus… Porque a gente fica tão nessas fórmulas aí que enfim, prendem a gente nessas ideias do que é o certo, né? Que aí a gente não se olha para suas conquistas, para suas evoluções, para suas mudanças. E isso é amor próprio. Daí tu olhar assim, caramba, hoje eu consegui, não sei, a tua conquista é conseguir comer uma fruta. Tu olhar para isso e valorizar isso é um tipo de amor próprio que a gente não aprende a se valorizar e valorizar se acolher, né? Exatamente, se acolher. E se ver com outros olhos. Então, quando você falou do seu diário, a primeira palavra que veio da minha cabeça foi coragem. Uhum. Tipo, eu não sei se em algum momento você pensou quanto você era corajosa de olhar para aquilo e falar, cara, eu estou encarando um fantasma aqui. Eu tô matando um leão por dia, cada vez que eu escrevo o diário alimentar e vejo isso e me magoa, mas eu sou corajosa e eu tô aqui fazendo isso. Só de você fazer isso, olha que mensuração de resultado incrível. Tipo, isso significa que lá na frente você vai colher os frutos disso, né? Só que o imediatismo que ferra, né? O imediatismo que ferra, que eu acho que a dieta tá muito atrelada ao imediatismo, né? Ah. Os resultados pra ontem, assim, a gente quer ver. Visíveis. Só, que não é pra ninguém se comparar com isso, mas quando eu tinha, 3 meses de Ambulim, eu achava que eu nunca ia conseguir, que nossa, que eu era péssima, que eu nunca ia superar, que não sei o quê. 3 meses. E o tratamento teve 1 ano, então assim, calma, que as coisas se ajeitam, assim, né? Confia no processo. Exatamente. Confia no processo. Acho que a gente pode falar exatamente isso, né? O processo é muito mais importante para a evolução. É individual, né? Tem uma frase que eu acho que era da B que tu me encaminhou, que eu achei bem interessante. Do açúcar, né? Ou não? Eu achei que você ia falar do açúcar. Tem tantos conteúdos. Não, mas aquele post do açúcar é um baque, mas depois… Qual que é o do açúcar? Eu vou ter que ver. Mas a frase que eu tô falando é aquela… se tu tá procurando a comida como um conforto, como um momento feliz… será que então não tá faltando na tua vida, na tua… basicamente… peraí, rapidinho. Que eu achei super interessante, às vezes, porque da falta a gente quer compensar na comida, né? Mas de olhar mais pra isso. Exatamente isso. Achou? Não é que você seja viciado em açúcar, mas talvez não tenha outros momentos de prazer no seu dia. É isso mesmo. Mas é muito isso. Mas essa um fome questionamento hedônica. A gente tem que entender que a comida também tem esse papel na nossa vida, né? E que todo mundo, em algum momento, vai descontar as emoções na comida. Gente, mesmo que você esteja caminhando no processo de alimentação saudável, vai ter momentos que você vai falar assim, hoje eu vou comer um emocional. Eu não tô com fome, mas eu vou comer porque eu tô afim de sentir um sabor gostoso aqui, agora. E tá tudo certo. Porque daí, isso que vai fazer com que você pare no momento necessário. E não fique com aquela coisa. Então, já que eu fiz isso, então eu vou compensar tudo agora, porque amanhã eu não vou mais fazer isso. Então, entender que tá tudo bem você fazer certas coisas que ninguém normaliza. Sim. E a culpa não adianta de nada, né? Se tu perceber que tu comeu um exagero, além do que tu queria, acho que a consciência, tu perceber como tu tá se sentindo depois, pra mim, né? No meu processo funciona muito isso. Caramba, não foi legal, eu acho que eu comi muito e agora eu não tô me sentindo bem. Então tá, da próxima vez eu faço diferente. E assim, eu tô falando, não é sempre que eu consigo fazer isso, né? Porque muitas vezes daí, que é o oposto disso, vir a culpa. Só que só desencadeia sentimento ruim, eu me senti uma pessoa muito ruim, não digna do meu amor. E daí, várias outras coisas que eu faço comigo mesma pra tentar compensar esse momento que eu tive de comer a mais. E aí, mas não adianta nada do que eu não deixei de ter comido, entendeu? Quer dizer, eu deixei… Não é que a culpa me ajudou a tirar toda a comida aqui e agora eu tô bem. Não, a culpa não adianta de nada. Eu acho que é sempre olhar pro… Então tá, observa como tu tá agora. A partir daqui, continua aí teu rolê questionando essa vozinha da mente, né? Vai ser infinita essa conversa, mas não, eu juro. Vou chegar rapidinho. É que isso que ela falou de comer a mais e tal, depois as pessoas vêm, né, com detox, com…
sei lá. Mecanismos compensatórios, jejum. E o melhor detox qual é? Por favor, fale. Água. Tomar água. Não é? Ela me olhou com uma cara de tipo, pegou de surpresa, assim, verde né? de couve. O melhor detox é ir pra praia. Não, mas tomar água… Não tô falando pra pessoa não comer e só tomar água, mas tipo… Sim. Não, quem faz o detox é o seu fígado. Isso! Né? Ele não existe alimento nenhum que vai fazer o detox que você tá buscando. Porque detoxicar é tirar as toxinas. Então, naturalmente, depois de um excesso, seu corpo, em condições normais de temperatura, pressão e atmosfera, ele vai trabalhar para fazer… reestabelecer esse equilíbrio, que é a homeostase. Então, ele vai trabalhar. Eu exagerei hoje, tudo bem. Amanhã é outro momento, eu como normal, naturalmente, o que eu comeria e tá tudo certo. Mas não querer compensar isso de alguma forma, né? É claro que muitas vezes vai acontecer e também é normal. Então, eu comi um pouco mais do que o normal ontem à noite. Eu talvez acorde sem fome. E aí eu não vou tomar café da manhã, mas não porque eu quero compensar isso. Porque o meu corpo ainda está cheio. E eu não quero o meu café da manhã. Aí tá lá na dieta que eu tenho que voltar pra alimentação e comer mesmo sem fome. Isso também não é comer intuitivo, né? Então, esse lance de saber ouvir o seu corpo, saber ouvir as suas necessidades e, acima de tudo, acolher tudo que acontece. A culpa vai existir em muitos momentos. Você estando tratada ou não, você ainda vai ter que conviver com essa culpa, mas acho que muito bonito isso que você falou. O que eu vou fazer com essa culpa é o que vai diferenciar os próximos episódios que vão vir, né? Então, eu vou comer emocionalmente hoje e eu vou aceitar isso. E aí eu vou pensar, tá, eu comi hoje emocionalmente porque eu tava me sentindo triste. Talvez numa próxima eu possa fazer outra coisa e tentar tomar uma outra alternativa para esse comer. Às vezes eu vou conseguir, às vezes não. E isso é o processo, né? Só que quanto mais leveza a gente trouxer para tudo isso, mais fácil o nosso corpo vai trabalhar tudo isso, né? Ele vai estar mais à vontade. Então, a palavra confiança no seu corpo, não só na beleza, né? A aceitação corporal, não é só você gostar do que você vê no espelho, mas também envolve essa confiança, essa sabedoria interna de tipo, tudo bem, eu exagerei ontem, mas você vai dar conta do recado. Sim. E às vezes esse momento de exagero, dessa culpa e tal, pra te perceber tudo isso, é fundamental no teu processo pra te entender ele, né? Então, assim, a gente fala de erros e acertos, mas não, é o processo, né? O erro às vezes é necessário pra gente entender que é um erro. Porque senão como é que tu vai saber, sabe? Exatamente. Então, confia no processo. Acho que é a grande mensagem de hoje. E você vê que essa pauta é tão importante que a gente veio aqui pra falar de vegetarianismo e a gente não falou Não falou. uma vírgula de Vai vegetarianismo. ter que voltar, Bê. Então, quando você me perguntou, você é vegetariana? Eu sou vegetariana, eu trabalho com vegetarianos, eu adoro o tema vegetarianismo, sou especialista nisso, mas a nutrição comportamental pegou tanto o meu coração, até porque existe muita relação de comer transtornado com vegetarianismo hoje em dia. Existe muita relação de pessoas que querem ser vegetarianas e se colocam em rótulos pesadíssimos, assim. Eu só vou poder ser vegetariana quando eu realmente excluir a carne e, tipo, poder dizer pro mundo que eu não como proteína animal. Talvez isso também não seja legal, né? Também não é um comer, assim, adequado, porque você tá sofrendo nesse processo. Você não quer que o animal sofra, mas você vai sofrer. Então, quando a pessoa me pergunta assim, você atende vegetarianos? Sim, mas a primeira pergunta que eu faço é, por que você quer ser vegetariana? Né? Qual que é o seu processo? O que te motiva a isso? Ah, porque eu quero emagrecer. Ah, porque meu namorado ou, tipo, qualquer coisa num sentido mais supérfluo, assim, eu falo, vamos repensar? Então, não é porque eu sou vegetariana que eu quero que o mundo inteiro seja. Eu quero que as pessoas comam em paz com a comida. Que elas fiquem bem com as escolhas alimentares dela. Claro que é uma pauta importante. O mundo está sofrendo muitas consequências com o consumo exagerado de proteína animal. Então, sim, a gente tem que repensar o consumo. Porém, não a ponto da gente perder a nossa saúde mental nesse processo. Então, para mim, foi uma coisa. Para você, talvez ser vegetariana é outra coisa. E você é outra. Cada um tem um significado em relação a isso. Então, também precisa ser respeitado. Não, com certeza. Acho que isso vale um episódio só pro tema. Só.
Total. E é isso, muito obrigada, Ná, mais uma vez por estar aqui hoje, Eu que dividindo agradeço. seus processos, Amei. falando bastante comigo. E B, muito obrigada por dividir todos os teus Obrigada. processos também, teu profissionalismo. A gente aprendeu bastante, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Obrigada. Quero vir mais vezes. Venha, vamos falar de vegetarianismo mais vezes. Parte aqui. 2, Parte gente. 2. Agora. Aguarde. A gente promete que a gente vai focar no tema. Desde sai acaba virando outro episódio, né? E muito obrigada a quem assistiu ou ouviu até aqui. Acompanhe as redes sociais, o Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, @o que disse padrão. Estamos lá. E é isso, mandem sugestões por e-mail. O @ da B tá aqui na descrição, da Ná também tá na descrição do vídeo, do Spotify não tem descrição, mas do vídeo do YouTube tá. Vou colocar também no Instagram. E acompanhe essas maravilhosas, acompanhe o que disse padrão. E até a próxima. Um beijo. O que disse padrão, com Andressa Almeida. Você tem alguma pergunta ou sugestão? Escreva para oquedissepadrão@gmail.com ou visite @oquedissepadrão no Instagram e TikTok. Não deixe de compartilhar e avaliar o episódio sempre que puder. Até logo!